Estamos navegando pelos mares de Lucas, capítulo 15, na história do filho pródigo, falando sobre o assunto, o que havia na casa do filho pródigo que não pode faltar na sua casa. Então nós falamos um pouquinho sobre isso. Nós refletimos ou tentamos analisar como tem sido o nosso lar, se a nossa casa tem sido um local se tem sido um jardim ou um deserto, um lugar de transformação ou de deformação, um lugar de cura ou um lugar de doença, um lugar que é um local de liberdade responsável ou é uma prisão. Como tem sido o nosso lar, a ponto que temos que ter vontade de estar em casa, vontade de estar no nosso lar, e que às vezes isso não acontece. Então lá em Lucas 15, semana passada nós começamos a falar sobre 6 coisas que devem ter que tinham na casa do filho pródigo e devem ter na sua casa. A primeira foi um pai incrível. Por quê? Um pai incrível é aquele que ouve os filhos. Nós vimos que esse pai nessa história ouviu ali o seu filho, por mais que ele estava, aquele filho decidido a abandonar a casa, abandonar a companhia do pai, a presença do pai, estar debaixo da proteção do pai. Ele queria já sair, estava com a cabeça determinada nisso, mas o seu pai o ouviu. E um pai incrível que partilhava as coisas, e ele partilhou os bens com os seus 2 filhos. Um pai incrível que alertou sobre as escolhas. Um pai que foi conciliador quando aquele filho que se afastou e gastou tudo que tinha no mundo, perdeu tudo, se afundou no pecado e reconheceu o seu erro, caiu em si e voltou, e o pai o recebeu. O irmão que tinha ficado em casa não gostou daquela ideia e o pai foi conciliar a situação. Então um pai incrível é um pai conciliador, e um pai sempre busca o melhor para o seu filho, tanto para aquele que ficou perto dele, que, como ele disse para o filho dele lá, tudo que é meu é teu, por mais que eu não te dei algo específico, mas tudo que é meu já está à sua disposição. Tudo que é meu é teu. Agora, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Nós tínhamos que reconhecer, nos alegrar e festejar por isso, e dar o melhor para ele, não porque ele merece, mas porque ele percebeu a sua própria condição e voltou à sua origem, voltou até a presença dele, a presença do pai. Então, existia na casa do filho pródigo um pai incrível, e também um lugar de pão com fartura. E tinha ali tanta fartura para nutrir o corpo, quanto para nutrir o espírito. E nós falamos um pouco sobre isso, a necessidade de ter sustento físico, mas também sustento espiritual. Como nós mencionamos, não adianta às vezes os pais preocuparem apenas em providenciar sustento físico. Eu dou tudo o que ele quer. Esse é um problema. Dar tudo que o filho quer não é bom, não. Você deve dar tudo que seu filho precisa, não tudo que ele quer, senão nós criamos monstrinhos, ou não é? E quem é professor sabe lidar com esses monstrinhos às vezes, né? Quando os pais não estão perto ou na escola e os professores passam aquele aperto, né? Mas tem que haver um equilíbrio. E como nós vimos, o filho pródigo, quando ele estava lá comendo com os porcos, ele percebeu que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, e ele estava ali naquela situação. E nós falamos também sobre o pão espiritual, sobre a fartura de alimento espiritual que tinha na casa do filho pródigo, e lembramos também aquilo que Jesus
disse para Satanás quando foi tentado lá no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o alimento espiritual ele é tão necessário quanto o alimento físico, e nós falamos sobre isso. Talvez você consiga passar 3, 4 dias sem almoçar, mas talvez no 5º dia o seu corpo vai reclamar da falta do almoço. Você pode substituir o almoço por outra coisa, mas vai chegar um momento que o seu corpo vai querer o almoço. O seu corpo, a sua alma está pedindo alimento espiritual? Ou você está alimentando ela corretamente numa dieta regrada dentro do alimento bíblico para a sua alma, a ponto que a sua alma não fica desnutrida ou não fica definhando? Então, na casa do filho pródigo tinha um lugar de pão com fartura, tanto físico quanto espiritual. Então vamos mencionar refletir aqui sobre as outras 2 questões de hoje que tinham na casa do filho pródigo e deve ter na nossa casa. A terceira questão então é um lugar de esperança. E lá em Lucas 15, no versículo 20, é interessante que quando o filho pródigo ele cai em si, reconhece o seu erro, e ele então no versículo 20 ele se levanta e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Então esse filho nunca perdeu, esse pai nunca perdeu a esperança de um dia ver seu filho retornando. E é interessante que o filho sabia que se ele decidisse voltar, o pai o receberia com carinho, com palavras de encorajamento, porque às vezes dá a entender aqui que a nossa ideia, a gente é muito mais igual o filho que ficou na casa do que o pai, não é? Porque a nossa atitude, quando a gente lê essa história, a gente fala assim: esse camarada ele fez tudo errado, ele tinha tudo na mão e abriu mão de tudo isso para ir para o mundo, gastou tudo, ele não merece mais nada, ele tem que sofrer mesmo para aprender. Não é assim que a gente é? É assim que a gente é. Não acha que não, mas a gente é, lá no fundo a gente é assim, a gente é igual o filho mais velho aqui. Mas o que você está dando festa para esse camarada? Olha o que ele fez, ele gastou todo o seu dinheiro, gastou a herança, ele não merece isso não, realmente ele não merece. Mas se ele não tiver esperança de retornar, o que vai ser dele? Se esse pai não tivesse dado a esse filho perdido esperança, quando ele estava lá comendo com os porcos, ele não lembrasse da esperança que ele tinha no seu pai, ele não teria voltado. Então, dentro de um lar tem que ter esperança. Nós temos que sempre crer que Deus tem e vai fazer o melhor. E essa questão tem que se aplicar a nós, na forma como nós lidamos com as pessoas. Às vezes a gente é muito descrente, dizemos que temos fé, mas somos muito descrentes. Aquele ali não tem jeito, esse aí não tem jeito, esse marido ninguém aguenta, ele não tem jeito, essa mulher também não tem mais jeito, eu já falei o que tinha que falar, já fiz o que tinha que fazer, eu já entreguei para Deus. Quando fala que entregou para Deus é porque a pessoa já não tem esperança mais nenhuma. Não é? Você perdeu a esperança, já entregou para Deus. E é complicado quando você fala assim: eu entreguei para Deus, porque na Bíblia o apóstolo Paulo entregou alguém e não foi para Deus, foi para Satanás, para ver se morria o corpo, para ver se a alma pelo menos era salva. Será se é assim que a gente fala que está entregando para Deus, mas na verdade não estamos entregando para Deus nada? A gente quer se livrar de um problema. Na nossa casa, no nosso lar, tem que ter esperança, tem que ser um lugar de esperança. Então nós temos que ver o que nós estamos
plantando na vida das pessoas que estão conosco diariamente? O que a gente planta? A gente está plantando esperança, está plantando desgosto, a gente está plantando alegria, estamos plantando o quê? Qual semente estamos plantando, semeando na vida das pessoas? O que você está semeando na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge? O que você está semeando? Eu lembro que quando nós estávamos em Carandaí, tinha uma família que morava em frente à igreja. Então era um casal e 2 filhos. E eu lembro que esse casal, principalmente o pai, focava demais e dava muita predileção para o filho mais velho, que ele é muito inteligente, que ele aprendeu a falar inglês sozinho, que ele fez isso e fez aquilo e papapá, enquanto o outro, ele só falava assim: isso aí não vai ser nada na vida, não. Maltratava ele demais. Eu lembro que muitas vezes ele chegava, quando acontecia esse tipo de coisa, ele chegava, ia lá para casa e chorando, falava: meu pai fala que eu não vou ser nada, mas eu ainda vou provar para ele que eu ainda vou ser alguma coisa. É triste você ver que um pai falar para um filho que ele não vai ser nada, não vai dar em nada na vida. Isso já é deprimente. Lógico que esse pai não era naquela ocasião convertido. Resumindo a história, esse filho mais novo lá de Carandaí buscou a Deus, ficou junto ali, foi muito útil na igreja. Ele já tinha concluído o ensino médio, ele resolveu fazer a prova para EPICAR em Barbacena, para aluno, para cadete do ar lá, refez o ensino médio todinho, de novo, foi para a AFA em Pirassununga, se tornou um piloto de avião. E o irmão dele mais velho, sabe o que o irmão dele está fazendo na vida? Vivendo às custas do pai até hoje. O jogo virou, não é mesmo? É umas coisas que eu fico impressionado com ele. Eu até falei com ele, eu lembro daquele dia que você foi lá chorando, falando que seu pai não dava nada por você, mas você virou, você não aceitou essa maldição, e você virou o jogo, e muita coisa mudou. Agora imagina, e olha que ele não tinha esperança na casa dele, hein? Imagina se tivesse. Imagina se em cada lar tiver esperança, onde os filhos conseguem saber que por mais que às vezes eles cometem erros, eles vão achar abrigo nos pais. É lógico que não estou falando para pai aqui ficar passando mão na cabeça de filho quando ele faz coisa errada. Disciplina é disciplina. A Bíblia ensina a disciplinar filhos, certo? Mas disciplina em amor, visando restauração, não só punir, mas é uma disciplina que visa restaurar. Se qualquer disciplina que é feita não tem a finalidade de restaurar, ela não está sendo feita do jeito, da forma correta. Então, na casa do filho pródigo tinha um local de esperança. Então, no seu lar tem esperança? Você semeia esperança na vida das pessoas que estão com você? As pessoas gostam quando a coisa fica feia de recorrer até você. Outra coisa que eu lembrei aqui, que muitas vezes a gente até lê no Facebook, né? Fulano só me procura quando precisa. Gente reclamando que só alguém é procurado quando precisa, não é? Mas você sabia que isso não é ruim, não? A gente não gosta muito, mas na verdade é que às vezes as pessoas só estão te procurando nessa hora porque elas estão enxergando em você uma esperança que elas não veem em outras. Então você está sendo uma oportunidade de providenciar esperança para alguém onde elas não conseguem ver em mais ninguém. Assim é Jesus. Tem gente que só vai para Jesus na hora que dá tudo errado, só procura Jesus na hora que precisa.
Que bom que procura. Que seja assim, procura então. Agora não vou reclamar. Você acha que, imagina Jesus, só está me procurando porque está precisando. Gente, nós temos que ser como Jesus. Está procurando você porque está precisando? Que bom. Dê a ela o que ela precisa e às vezes até mais. Lembra que a Bíblia fala sobre andar a segunda milha? E além daquilo que é esperado? Ah, mas isso é muito difícil. Algum lugar aqui está falando que é fácil? Nós estamos falando o que precisa ser feito e o que, como é. Fácil não é. Fácil é comer pudim, né? Comer pudim é fácil. Mas a vida e lidar com essas questões não tem nada de simples. Mas é assim que tem que ser. É o exemplo do pai lidando com o seu filho rebelde. É assim que a gente tem que ser. Então, na sua casa tem um lugar de esperança. E o quarto questão, e o segundo de hoje, semana que vem tem mais 2, né? A quarta questão aqui, o que tinha na casa do filho pródigo deve ter na nossa casa. Um lugar de carinho e aconchego. No versículo 20, quando há um encontro ali, a gente vê que há carinho. Deve ter sido uma cena muito emocionante, né? Aquele filho todo destruído pelas próprias atitudes, e aquele pai que aguardou aquele momento por tanto tempo. Eles saem correndo para se encontrar, e quando se encontram, o pai o avista de longe e sai ao seu encontro, e correndo, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então havia carinho e aconchego dentro desse lar. Então, quando falta toque, quando falta carinho, quando falta abraço, quando falta beijo, quando falta essas coisas, a família, ela perde muitas boas oportunidades de se envolver emocionalmente. E às vezes a falta desse carinho, desse aconchego mata algo muito importante, que é a intimidade da família. E isso é complicado. Isso às vezes até entre um casal, né? Às vezes se perde a intimidade do carinho, do toque, e isso é trágico, é muito trágico. Então é igual a história, né, que o pastor Roberto contava essa história lá nos anos 90, fim dos anos 90 para a gente, sobre um casal que a esposa estava reclamando com o marido que ele não falava com ela, que ele a amava. E ele falou, mas eu falei com você quando a gente casou, ué. Eu falei, então, mas você me falou quando casou, isso já faz muitos anos, você nunca mais falou. Eu falei, mas eu não mudei de ideia ainda. Se eu mudar de ideia eu te falo, mas eu ainda te falei, te amava naquela época e ainda te amo. Tem que ficar falando, né? Então, não entendeu. Ele não entendeu muito bem a questão do que é deixar claro as coisas, né? Falar é uma coisa, mas realmente é demonstrar, vivenciar com atos amorosos, palavras amorosas, gestos amorosos. Sei que dentro de um casamento, às vezes, entra numa fase complicada, que aí é muita eletricidade, né? Muita discordância, e às vezes aquele momento de falar palavras carinhosas, ele vai ficando meio de lado, ou ter atitudes carinhosas vai ficando do outro lado. Isso é complicado. Então isso precisa ser resolvido logo, precisa ser resolvido para que isso volte a acontecer dentro do lar. E, por exemplo, filhos que percebem que seus pais não têm essa intimidade, eles vão reproduzir isso no futuro sem perceber. Sabia disso? Como já mencionei, um próprio exemplo meu. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 5, 6 anos. Eu não vi esse tipo de coisa em casa. E acabou que eu, sem querer, tenho a tendência a reproduzir isso.
E se eu não me policiar, eu vou agir da mesma forma. Falta de contato físico, porque não foi um costume. Então nós temos que nos policiar, isso é importante, isso é muito essencial. Então a gente precisa compreender que na casa do filho pródigo tinha isso, e precisa ter isso nas nossas famílias, na nossa casa, e tem que ter, isso faz muita diferença, né? E a gente não deve fazer isso para ficar mostrando para outros, que isso não é uma questão para mostrar para outros, mas deve ser perceptível que há carinho, e não apenas carinho e aconchego na presença de outros, mas quando não tem ninguém assistindo, esse aconchego tem que estar presente, esse carinho tem que se fazer presente também, a ponto que quando acontece esses encontros, como houve aqui o do pai com o seu filho perdido, que estava ali se encontrando novamente com o pai, houve ali aquele pai feliz que saiu correndo, encontrou com seu filho no meio do caminho, o abraçou, o beijou, o recebeu, trouxe para casa, deu o melhor que ele poderia naquele momento e tratou com todo o carinho. Ah, mas meu filho fez isso, já me magoou, já fez isso. Tá bom. Vamos fazer essa associação entre nós e Deus. Deus é pai, não é? Tem o ditado, Deus é pai, não é padrasto. Quem converteu, quem firmou um compromisso com Jesus pela fé, torna-se filho de Deus, como diz lá em João 1,12. Todos que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, é o que está escrito lá. Todos são criaturas, filhos de Deus, só quem deposita sua fé e aceita, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Esse torna-se filho de Deus. Não quer dizer que quando isso acontece, a pessoa vai virar um santo no sentido que nunca mais vai cometer um erro. Tem muita gente que, mesmo conhecendo a verdade, vai insistir em fazer o que não deve. Não acontece isso? Então, qual que é o princípio que a Bíblia traz? Que Jesus traz, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6. Que você deve perdoar as pessoas de que forma? Qual é a maneira que você deve perdoar as pessoas? Igual quem? Você deve perdoar as pessoas da mesma maneira que Cristo te perdoou. Então, o tratamento que você recebe de Deus é o que você tem que fazer com os outros. Ah, mas fulano não merece. Vamos voltar. Você merece? Você merece perdão de Deus? Ah, eu mereço, eu nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém. A vida e pecado se resume a matar, roubar e prejudicar alguém? Tem muitos outros pecados que afetam apenas você, e você não acha que não prejudicou ninguém, mas está se prejudicando. Acha que nunca matou ninguém, mas às vezes o que você disse matou a esperança de alguém. Ah, mas isso aí é um assunto, nós vamos falar sobre o assunto dos 10 mandamentos na escola dominical. Aguarda para lá. Então tem muita coisa que a gente faz e que Deus fala para a gente, perdoa, e a gente não quer perdoar. Não, a gente quer justiça, a gente quer chicote, a gente quer ver o sangue jorrar. Mas Deus fala com a gente para agir da mesma forma que Ele age com a gente. Se a gente se arrepende e pedir perdão, Ele perdoa. Se a gente se arrepender e voltar, Ele vai nos receber de braços abertos. É assim que a gente tem que agir com os outros. Ninguém merece perdão. Por isso que Jesus veio. Se merecesse, Jesus não precisava ter vindo. A gente perdoava quando dava e beleza. Mas pelo fato de que não tem o que a gente fazer, que a gente não merece, não tem nada que a gente possa fazer para merecer, Jesus então vem e resolve o problema. Então nós precisamos agir como o Pai age, ser carinhoso e providenciar aconchego a todos, independente daquilo que cada um tem, daquilo que cada um é, daquilo que cada um fez.
Nossos olhos têm que ser como os olhos de Jesus, que olhava as pessoas e se compadecia e não julgava. Hoje nós estamos muito críticos, julgadores demais. E Jesus olhava, se compadecia, abraçava, como o Pai aqui, aconchegava. Então é assim que a gente deve agir. Então na casa do filho pródigo tinha um lugar de aconchego, um lugar de carinho, um lugar de aceitação. Não era um local que aceitava qualquer coisa, mas aceitava a pessoa do jeito que ela era e deixava que o próprio Pai a transformasse. É assim que nós temos que fazer. Nós não mudamos pessoas. Nós aceitamos as pessoas, colocamos, apresentamos Jesus para elas e deixamos que Deus faça a obra, convença, fale, instrua, mude. Isso é com Ele, não é comigo. Não sou eu que mudo ninguém, não sou eu que reverto as coisas. O que nós temos que fazer é acolher, receber, dar carinho, amar, providenciar esperança. O resto o Pai faz. Uma coisa boa, né? Na casa do Pai tem tudo isso. Tem um Pai incrível, tem pão com fartura, é um local de esperança e tem também carinho e aconchego. Que lugar bom, né? E semana que vem nós vamos ver as outras duas coisas que tinha na casa do filho pródigo e que deve ter na nossa casa também. Então não perde, gente, não perde a oportunidade semana que vem de chegar. Coloque o seu lar na presença de Deus, seja sincero com Deus e fale: Senhor Deus, na minha casa tem essas coisas? Se não tem, o que está faltando que o Senhor me ajude a providenciar isso como esse pai fez para a sua casa? E tratou tanto com aquele que estava perdido, quanto com o outro que estava dentro de casa, mas ainda mesmo dentro de casa com a cabeça meio conturbada ali. E que Deus nos dê a sabedoria que esse pai tinha para lidar com todas as questões e assim prover aquilo que o lar precisa. Amém?